gente vai conversar agora com o inspetor Vasconcelos, ele é coordenador-geral da Polícia Rodoviária Federal. O inspetor, uma boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui. Boa tarde. Estou junto com Carol Moran para a gente ter uma atualização da situação das estradas no país. Qual é o balanço que vocês têm agora dos pontos de paralisação, de interrupção do tráfego, hein? Então, no momento, nós já estamos com aproximadamente 200 pontos com interdição e bloqueio. Isso em quantos estados? No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E isso é um movimento crescente, pelo que vocês vêm acompanhando, ou ele está sendo reduzido com o passar do tempo? Nós já conseguimos finalizar 44 pontos de interrupção e bloqueio. Então, tem alguns estados que nós estamos conseguindo diminuir, finalizar, mas estão sendo criados mais, né? De que forma consiste esse trabalho aí? Qual é o papel da Polícia Rodoviária Federal legal neste momento, levando em consideração o direito ao protesto, à paralisação, mas ao mesmo tempo o direito de ir e vir do cidadão? Exato. Nós primeiro utilizamos o diálogo, né? Tentando desobstruir o trânsito. E nós daí vamos utilizando os outros diversos meios que temos até conseguir a liberação, justamente para ter o direito de ver a segurança viária que a população tem. Mas Carol. Outros meios, que meios seriam esses, inspetor? É possível, inclusive, o uso de força para coibir esses atos que são antidemocráticos, que questionam o resultado de eleições democraticamente realizadas no nosso país? Isso, inclusive nós emitimos já nota hoje dizendo que estávamos buscando interdito proibitório, né? Em último análise ali, não sendo possível nenhum outro tipo de uso de meio, né? O final seria a utilização da força. Mas isso não ocorreu ainda? Já ocorreu, sim. Onde que foi que teve o uso da Aqui força? no Distrito Federal já teve. E em Mato Grosso também. Mas já teve o que? O uso de força para liberação de rodovias, inspetor? Não ficou claro. Sim, aqui no Distrito Federal a gente utilizou a nossa força de choque. E o senhor falou em interdito proibitório, seria o quê? Uma determinação da justiça para a liberação das rodovias? O que é exatamente? Isso. Através da AGU a gente entra e a Justiça Federal fornece o interdito proibitório, que é a ordem de desobstrução da rodovia. E isso já foi feito nesses pontos, então, onde foi utilizada a força, foi com orientação e autorização da justiça, é isso? Nós já entramos com esse pedido em todo o Brasil, em todos os locais, estados que estamos com bloqueios, e já conseguimos em diversos locais a emissão do interdito proibitório. Mas isso tem que ser estado por estado, não é uma ordem nacional? No Brasil aqui a gente já conseguiu de um parecer da AGU, uma orientação da AGU para que seja fornecido o interdito proibitório. Mas ainda não tem a decisão judicial? Então, essa daí é de estado em estado. E que até agora não tem nenhuma? Temos sim. Então, eu preciso daí de um tempo para fazer o levantamento exato em qual estado que já temos, em qual não temos, em qual está vias de conseguirmos. Vocês têm um estado com uma concentração maior? Onde está o principal foco? Existe alguma coisa nesse sentido que dá para a gente dividir com os nossos ouvintes? Sim, o foco maior é no Paraná. Com interdição de Regis Bittencourt, por exemplo? Estamos com 41 pontos só no Paraná. E todos esses pontos tem a presença da Polícia Rodoviária Federal? Sim, em todos os pontos nós temos no mínimo uma viatura lá. E vocês, a avaliação de agora é que podemos dizer que não há um momento de retrocesso, esse movimento não está retrocedendo. Na melhor das hipóteses, há uma estabilidade, pelo que o senhor relatou para a gente ainda há pouco, é isso? Eu não consigo avaliar, está muito variável esse movimento, ele não é um movimento coordenado nacionalmente, né? Então, cada ponto tem uma liderança, cada ponto tem um tipo de manifestação. Então, eu não consigo agora te passar um relato exato se está em crescente, se vai diminuir. Preciso de mais tempo para isso. E qual que é a ordem, qual que é a orientação do Comando Geral da Polícia Rodoviária Federal nesse cenário todo, nessa situação que a gente está vivendo? Qual é a determinação?
A determinação é que libere todos os pontos. Há essa determinação expressa? Expressa. A gente tem a ordem pelo diretor-geral de liberar todos os pontos. Só que como estamos com muitos pontos no Brasil, estamos indo em análise e possibilidade, né, efetivo para a liberação de um por um. Só para a gente explicar aqui, Bocardi, eu estou inclusive com essa nota da AGU, que o inspetor citou. O que a AGU diz é que as polícias podem atuar sem autorização judicial, inclusive como aconteceu em 2018 por ocasião da greve dos caminhoneiros, e que a atuação judicial da AGU ocorre apenas quando, no caso concreto, as instituições de polícia entendem que precisam, sim, de medida judicial para garantir a liberação de rodovias. O senhor está dizendo é isso, inspetor, então que a polícia está atuando e quando há resistência e necessidade de uma ordem judicial, a PRF está agindo nesse sentido e, inclusive, utilizando a força. Nesses casos de uso de força, é a própria PRF ou o apoio de polícias militares estaduais? Como é que é esse procedimento? Então, a própria PRF, e sendo necessário, nós vamos sim solicitar apoio de outros órgãos, tá? O problema é que as imagens que a gente vê até agora no máximo o que acontece, no máximo quando acontece é um diálogo, né? Pelo menos nos mais diversos pontos do país, inclusive com um efetivo muito baixo da Polícia Rodoviária Federal pelo tamanho, comparado ao tamanho do protesto. A gente vê muitas cenas, inclusive, dos policiais rodoviários federais ao lado das viaturas assistindo toda a paralisação. Isso não é para ocorrer, então, pelo que o senhor está falando, de acordo com a determinação do Comando Geral. Não, é o seguinte, vou explicar. A determinação do Comando Geral é o que está acontecendo, é de liberação dos pontos. O que acontece? Tem muitos locais que a manifestação tem crianças, tem mulheres, e o efetivo, os manifestantes, tem muita gente. Então, nós precisamos mobilizar o efetivo da PRF para conseguir liberar o ponto. Bom, nós trabalhamos como, no normal, naturalmente, é uma viatura com 2 policiais. Mas isso tem que ser mobilizado. É isso que a gente está vendo nas imagens. Inclusive, se a gente monitora elas, é muito comum a gente olhar aqui um carro apenas com os policiais dentro do carro, sem nenhuma mobilização e a estrada interditada. Eu queria aproveitar a presença aqui do senhor e perguntar com relação a ontem, aquele fato que ocorreu ontem com relação às operações. Naquele caso, tinha um comando único, tinha uma determinação para que aquilo fosse feito? Aquilo o quê? As operações? Em todas as operações, em todas as eleições a gente fez a mesma operação. Em todas as eleições? Não, no primeiro turno o número de operações foi muito menor, inspetor. O volume foi muito maior no segundo turno, isso dados da própria PRF. Não dá para brigar com os dados, né, com os números. Não? Não. Em todas as operações, até em 2018, sempre a PRF atuou em operações para garantir a segurança viária. Mas não na mesma escala, inspetor. Os números da própria PRF ontem davam essa comparação. Se eu comparo o primeiro turno com o segundo, o volume foi muito maior. Daí eu tenho que pegar aqui, porque a entrevista foi me passada, que era para falar sobre manifestações. Então, eu não me preparei com números para a gente conversar. A gente poderia justamente marcar uma outra entrevista em que eu vou me equipar, me preparar com os números para a gente tratar desse outro assunto. Tá, me permita então, só para a gente retornar então ao dia de hoje, só para a gente tentar ter um esclarecimento maior. Desculpa a insistência. Mas houve uma reunião com o Comando Geral no decorrer desta tarde? O que foi discutido? Houve. Nós reunimos entre diretor-geral e todos os superintendentes, são os comandos estaduais, justamente para afirmar que é para trabalhar com a liberação de todos os pontos das rodovias federais. Vocês não têm uma perspectiva de liberação disso tudo? Não conseguem traçar um quadro nesse sentido? Estamos trabalhando nisso. Está tudo muito recente, muito rápido, né? Então nós estamos usando estamos nos mobilizando da melhor e mais rápida forma possível para conseguir fazer essa liberação, né? Inspetor, começou ontem, né, inspetor? Não deu tempo ainda de mobilizar os policiais. Pois é, começou de madrugada, são 6h05. E as manifestações estão aumentando. Não deu tempo de mobilizar os policiais ou não deu tempo de saírem ordens judiciais? O que não deu tempo desde ontem de madrugada para que isso escalasse dessa forma e o país parado? Não, nós estamos trabalhando desde o primeiro momento, está escrito na nota. Nós estamos atuando.
Deixa eu... Sem resultado, né? Pelo visto, porque as manifestações estão aumentando, em vez de os pontos de bloqueio estão aumentando em vez de reduzir, né? Não, nós já conseguimos finalizar 44 pontos. Inspetor, só me permite, por favor, a gente está no horário do Viva a Voz, a Vera Magalhães sempre participa com a gente, inclusive ela vai chegar, queria convidar ela só para mais algum questionamento aqui, se possível. Vera, uma boa noite para você. Boa noite, Bocardi. Boa noite, Carol, aos ouvintes e ao inspetor Vasconcelos. Inspetor, o senhor parece estar falando com a gente com a calma de quem está assistindo a um dia normal de trabalho. Mas o que a gente vê no Brasil é um levante insurrecional dos caminhoneiros contra o resultado das eleições, sob o beneplácito da Polícia Rodoviária Federal, que ontem realizou uma operação sabidamente irregular, que já havia sido proibida pelo Tribunal Superior Eleitoral, e o superintendente, o diretor-geral aí da PRF, seu chefe, tomou a determinação e mandou um ofício aos seus subordinados, mandando descumprir uma decisão judicial. Havia agentes para descumprir essa decisão judicial e, inclusive, foi oferecido um adicional de folga para os agentes trabalharem nessa operação que era ilegal. Mas hoje o senhor está falando que tem dificuldade de mobilização de efetivos. O senhor não teme que a corporação a qual o senhor faz parte, da qual o senhor é coordenador de comunicação, sofra consequências judiciais por essa omissão de hoje? Então, eu estou aqui todo disponível para responder perguntas e para ser entrevistado, e estou sendo acusado, tá? Eu estou falando na calma por respeito, né? Nós aqui estamos trabalhando diuturnamente. Faz dias que a gente não dorme e a gente trabalha justamente para que todos tenham segurança viária e consigam vir com segurança para sua casa, tá? Nós aqui, o diretor-geral não desrespeitou ordem nenhuma, tanto que o ministro foi ontem, deu entrevista falando que não teve nenhuma ordem desrespeitada. Nós trabalhamos justamente com a fiscalização de trânsito, que é para coibir que haja acidentes com lesões graves e mortes. E nós tivemos sucesso nisso, reduzimos 74% o número de feridos e 43% o número de mortos. Tá? Então nós trabalhamos dentro do que é legal e atingimos o objetivo que nós conseguimos trabalhar nisso, tá? E com relação a hoje, não foi uma operação prevista. Por isso a dificuldade. E por que não? Por que não houve um planejamento para hoje, se já havia, pelos serviços de inteligência, a expectativa de que mobilizações dos caminhoneiros acontecessem? Inclusive, já tinha isso circulando em grupos, em redes sociais, etc. A PRF tem inteligência. Não, tem razão. Nós previmos que poderia acontecer uma manifestação, mas não dessa magnitude. E porque tem vídeos de agentes da PRF ali coexistindo com os manifestantes e dizendo que a ordem deles é para não fazer nada para retirá-los. Não, esses vídeos estão circulando nas redes sociais. Não. Não tem ordem. Sim. Eu estou falando aqui e daí eu quero que me respeite, eu posso falar, tá? Claro. Eu estou falando que a ordem da direção-geral é que todos os pontos sejam liberados, imediatamente, o quanto antes. E estamos trabalhando para isso. Então, esses agentes vão ser punidos, esses que dizem que não tem ordem para fazer nada? Os agentes que estão lá com 50, 100 manifestantes, entre 2 agentes, não têm condições de liberar sozinhos. Apenas de tentar dialogar para que liberem da forma possível, sem uso de força. Mas, inspetor, então por que não há esse reforço? O senhor está dizendo que só tem 2 ali sozinhos, tudo bem. É claro que é uma situação compreensível. Nós estamos reforçando, só que nós não conseguimos reforçar todos ao mesmo tempo, não temos capilaridade para isso. E a perspectiva do lado de vocês... Eu quero que vocês entendam que a Polícia Rodoviária é uma instituição reconhecida. E nós sempre trabalhamos pela ordem e pela segurança viária. Isso que a gente espera, é isso que a gente espera, exatamente. Essa falta de diligência para liberar estradas em 70 pontos. Mas já está em mais de 140. Já liberamos 44. Só que a gente libera um, surge outro. Libera num lugar, surge outro. Entendeu? É difícil, é isso que eu quero que vocês entendam. Só pra Mas gente... então... Fala, Bocardi. Não. Eu queria só encerrar, na verdade, mas... Acho que a gente ia fazer a mesma coisa. Não, então só para encerrar, vocês pensam em buscar outras forças para poder ajudar nesse processo, se tiver primeiro dificuldade? Primeiro eu quero dizer assim, eu estou à disposição, se vocês quiserem fazer entrevista amanhã de novo para colocar a parte de vocês, o que a gente fez de hoje até amanhã, eu vou estar aqui, a gente não tem nada para esconder, a gente está trabalhando dentro da legalidade, sempre em direção à ordem, tá? A legalidade, a segurança de todos, tá? E nós estudamos muito bem em agir
utilizando a força, que podemos machucar os manifestantes. E lá nas manifestações tem crianças, tem mulheres, então nós temos que estudar bem como fazer essa retirada com força quando necessário. Mas, inspetor, a gente sabe que essa tática de levar mulheres e crianças também foi usada na greve dos caminhoneiros em 2018. Portanto, a inteligência da PRF já conhece esse expediente e já deveria ter um protocolo para lidar com isso, certo? Para liberar as estradas, que é a função da PRF. Tanto que liberamos 44 pontos já no Brasil. É só que, como eu falei, por exemplo, tem uma viatura lá que é uma Honda, que a gente tem para 100 quilômetros, uma viatura. Tem num ponto lá uma interdição, a gente libera. Daqui 10 quilômetros entra outra interdição, é a mesma viatura que vai. Ô, inspetor, assim, primeiro a gente não está questionando em nenhum momento aqui o trabalho da Polícia Rodoviária Federal no questão do seu, querendo dizer que ela não está com a intenção de desmobilizar a estrada. A gente tem depoimentos de alguns agentes que estão com dificuldade porque falta ordem para que eles façam isso e junto com isso também imagens que mostram os agentes parados ali realmente assistindo toda a manifestação. O que pode ter acontecido é que ontem ficou muito clara a capacidade da Polícia Rodoviária Federal em fazer operações nos mais diversos estados, operações com resultados efetivos de bloqueio de estradas, e hoje nós temos uma situação que é ao contrário, que é a paralisação da estrada sem ser por determinação ou por ordem ou por iniciativa da Polícia Rodoviária Federal, e a gente está vendo isso. Então, na hora que a gente faz o confronto das duas situações, a gente enxerga uma divergência muito grande. E nosso objetivo aqui, por favor, é trazer, e desde o começo dessa nossa conversa, é trazer da forma mais clara possível para o cidadão brasileiro que está preso numa estrada, qual é a perspectiva para ele programar a vida dele, saber quando ele vai conseguir voltar a ter a livre circulação diante desse cenário que foi colocado, tanto que nós perguntamos aí o tamanho desta paralisação. Então vamos lá, vamos informar a população. E eu aceitei a entrevista justamente por isso, porque a gente não tem nada para esconder, está fazendo o trabalho da melhor forma possível. Nós estamos com os movimentos todos aqui, os pontos todos de interdição nos nossos Twitters, sendo atualizado constantemente. Tá? Então, para a população que queira saber quantos pontos tem hoje, quais locais, entre no nosso Twitter, tanto nacional quanto os estaduais, que vão estar lá. Tá? Então, isso é o primeiro ponto para a população estar atualizada. Segundo ponto para a população, temos a ordem do diretor-geral, já que é para liberar todos os pontos. Tá? Estamos trabalhando para isso. Aguardamos que nas próximas horas, aí até amanhã, nós conseguimos já reduzir o máximo ou finalizar o movimento. A dificuldade da operação de hoje para de ontem, que ontem era uma operação pacífica. Não tinha bloqueio, era uma operação de fiscalização normal nossa, que a gente está acostumado. Entendeu? Então hoje requer um planejamento diferenciado e até o nosso efetivo diferenciado. Porque quem trabalha hoje com o uso da força são pessoas que têm que fazer um curso especializado, entendeu? Tem equipamentos especializados. Então não é o efetivo rotineiro nosso, que foi o que a gente usou ontem. Então esses detalhes que eu solicito que vocês entendam, né, que eu gostaria de informar vocês, que então são dificuldades que geram um tempo maior de resposta. Eu insisto naquele questionamento que eu fiz, naquela pergunta, foi discutido nessa reunião com o diretor-geral, diante da falta de efetivo, ou do tamanho da paralisação perante o efetivo de vocês, de buscar outras forças de apoio? Sim. Quais? Foi dado ordem que sempre que necessário, que não se conseguir realizar o desbloqueio com o nosso efetivo, que se solicite o apoio dos órgãos necessários. Polícias locais ou exército? Não, o que na reunião ele falou, polícias locais. Tá bom. Inspetor, agradeço a participação aqui com a gente. Vamos seguir acompanhando, monitorando e voltaremos a conversar em outra oportunidade, só para trazer um balanço mais atualizado dessa situação pelo país. Inspetor Vasconcelos, coordenador-geral de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, uma boa noite, viu? Eu agradeço, pela oportunidade de poder informar vocês e a população, tá? Dizendo que eu estou sempre à disposição para a próxima entrevista, para colocar a par. E espero que não haja próxima entrevista, que de hoje para amanhã a gente consiga obstruir toda a rodovia. Essa é a nossa torcida, vamos acompanhar. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Viva Voz, com Vera Magalhães.
Viva a voz, Vera Magalhães. Agora sim, boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, Bocardi. Boa noite a todos. A nossa expectativa hoje era falar sobre o resultado da eleição e não sobre um levante começando no país, né, a partir dos caminhoneiros. Vamos lá, né? Eu acho que a gente tem que começar por isso. Não, também acho. E a gente vem alertando aqui desde o início do Ponto Final que a mobilização ela é crescente. E é isso que eu estava tentando ter a confirmação do inspetor da Polícia Rodoviária Federal, mas ele não conseguiu trazer isso com clareza. Nós eliminamos 40 pontos, mas surgiram outros. Então, assim, a gente tem, ele falou em 200 pontos pelo país de interdição. São quase 20 estados com paralisação. A gente vê, apesar apesar da orientação, pelo menos oficial, que foi divulgada da Polícia Rodoviária Federal, apesar do líder, aí um dos líderes dos caminhoneiros, divulgar um vídeo dizendo que não era para fazer isso, a gente vê o contrário, a gente vê um número maior de paralisações, ou pelo menos de interdições. Então vamos lá, Bocardi, o que está acontecendo é um movimento coordenado, então não é verdade isso que o inspetor disse, de que a coisa vai surgindo pontos aqui e ali. Isso é um movimento coordenado que foi programado bem antes do segundo turno, já era de conhecimento da inteligência do governo e da inteligência da Polícia Rodoviária Federal, e a despeito disso não foi feita a convocação extraordinária para reforço dos agentes. Então esse é o ponto que ele não conseguiu responder, sobre o qual ele tergiversou. No começo estava tergiversando num tom de quem não está nem aí, depois pareceu querer mostrar diligência, mas o que acontece é que isso já está no radar da PRF, pelo menos desde o dia 24 de outubro. Agentes da PRF com os quais eu conversei notam a diferença entre o que ocorreu em relação aos caminhoneiros e o que ocorreu naquela paralisação de ontem, naquelas blitz de ontem, sendo que ele diz que não houve descumprimento de decisão judicial, mas sim houve. O ministro Alexandre de Moraes só aqueceu e não fez nada mais radical para não comprometer a realização do pleito e a continuidade da eleição. Mas ele sabe que houve um descumprimento de ordem judicial. Então vamos lá, ontem houve planejamento prévio, ofícios, circulares, convocação de pessoal de emergência, pagamento de indenização por convocação extraordinária, e hoje não. Chama indenização de folga remunerada, que foi paga ontem e hoje não foi paga. E por quê? Porque eles não sabiam? Não, sabiam. E todos os vídeos que circulam nas redes sociais mostram os agentes da PRF numa postura absolutamente tranquila e ali omissa, reativa, e não se esforçando nem para negociar a reabertura das estradas e a retirada dos caminhoneiros. Os vídeos que estão circulando mostram que o objetivo desse movimento, além de parar a produção, parar as estradas, é chegar a Brasília e sitiar a esplanada dos ministérios e colocar caminhões em frente aos quartéis. Tem vídeos circulando falando de se aproveitar o feriado, que acontece na quarta-feira, para colocar caminhões obstruindo as entradas dos quartéis. E aí as convocatórias dizem o seguinte: nós vamos fazer o que tem de ser feito, os militares não podem falar em intervenção militar, mas nós podemos falar em, atenção, resistência civil. É disso que se trata. Então é um movimento totalmente ligado ao resultado das eleições. Até agora nenhum ministro do Palácio do Planalto falou nada a respeito, o ministro da Defesa não falou nada a respeito, o ministro da Justiça, que se deslocou até Juiz de Fora e iria até a casa do Roberto Jefferson, mas parou pelo meio do caminho, não falou nada a respeito de um movimento que está sitiando várias estradas brasileiras e ameaçando parar a esplanada dos ministérios e acampar em frente a quartéis. Então, a gente tem de ficar atento a essa escalada. O Bocardi tem razão, o movimento não está sendo dissipado, ele está num crescente, ele está numa escalada sob silêncio do Executivo Federal, silêncio do ministro da Justiça. E não só, e dos governadores que apoiaram Bolsonaro, e muitos foram reeleitos com o voto bolsonarista em vários desses estados onde há manifestação também, né? Ninguém se manifestou até agora, silêncio absoluto, não só do presidente, dos ministros, presidente da Câmara, presidente do Senado, enfim.
Ninguém tratou desse assunto. Ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, veio a público para reconhecer a derrota, a vitória de Lula, enfim, falar nessa transição democrática, mas e aí? Né? Nenhuma palavra sobre essa reação que paralisa o país? Em 2018, a gente sabe como começou o movimento dos caminhoneiros, com um apoio explícito do então deputado Jair Bolsonaro, de um dos seus principais ideólogos, que é o Felipe Martins, que está hoje no Palácio do Planalto. Hoje, os textos dele incentivando os caminhoneiros voltaram a circular, colocando aquilo como um movimento cívico, etc. Então, isso está em linha com o que aconteceu nos Estados Unidos, em que essa tal resistência civil e essa palavrinha-chave circulou após a derrota de Donald Trump. Não à toa, hoje o Steve Bannon, que é o principal ideólogo do trumpismo, disse que as eleições no Brasil não foram limpas e que não deveriam ser reconhecidas. Até agora, o presidente da República está num silêncio inimaginável para um chefe de Estado que perdeu uma eleição. O primeiro presidente brasileiro a disputar uma reeleição que é derrotado nessa disputa e não falou uma palavra, passou o dia inteiro sumido, não falou no cercadinho, não falou com a imprensa, não falou nas redes sociais, onde ele é super profícuo, e esse silêncio, neste momento, incita essa resistência por parte dos caminhoneiros que está crescendo. É isso, foi o que a gente tentou colocar, a comparação com ontem ela é muito nítida, não adianta dizer que a Polícia Federal está fazendo tudo o que pode, sendo que é um cenário muito diferente daquele de ontem. E outra, é fácil, né, dizer, hoje a gente não tem efetivo, a ordem nossa é para desobstruir todas as estradas, mas a gente não tem efetivo suficiente. E o pouco que a gente tem, a gente vê o pessoal, as imagens não são nem os vídeos, as imagens ao vivo mostram isso, são os carros da Polícia Rodoviária Federal com os agentes ali na porta do carro, assistindo a paralisação, uma paralisação que só cresce. Esse é o ponto. O discurso colocado é um, mas a realidade é outra. A busca de força. Cadê? Apareceu agora na Marginal Pinheiros aqui, na Marginal Tietê em São Paulo, que tem a interdição, tem a Polícia Militar de São Paulo ali ajudando. Mas as vias continuam interditadas. E se vocês lembrarem, ontem o diretor da PRF, Silvinei Vasquez, fez uma declaração de pedido de voto no presidente enquanto ocorriam aquelas blitz, aquelas operações que já tinham sido proibidas por ordem expressa do ministro Alexandre de Moraes. E as estradas só começaram a ser liberadas dessas operações quase às 3 da tarde, sendo que a votação ia até às 5 da tarde. Falando do silêncio, você tem algo a complementar sobre isso? Silêncio presidencial. Bocardi. Porque ele nem cumprimentou o ex-presidente Lula em ligação para ele, nem se manifestou aos seus próprios eleitores, também não reconheceu o resultado em nenhuma nota pública, como ele disse que faria. Aliás, no final do debate da Globo, ele disse explicitamente a Renata Lopretti que aceitaria o resultado das eleições qualquer que fosse ele. Os apagadores de incêndio de sempre estão tentando convencê-lo a soltar uma nota, mas ele quer soltar uma nota falando ali contra o TSE, falando contra as urnas, falando que foi vítima do sistema, etc, etc, e se recusa terminantemente a ligar para o ex-presidente Lula. Vocês vejam como o bolsonarismo é um movimento reacionário e um movimento que causa tumulto na sociedade. Dia seguinte da eleição, a gente não está falando de quem ganhou, a gente está falando dos tumultos causados pelos apoiadores de quem perdeu. Isso é o retrato do caos que a gente vive hoje na sociedade brasileira, do caos que a gente vive na política brasileira, uma política propositalmente anti-establishment, feita para radicalizar a sociedade, radicalizar grupos de pressão, como são os caminhoneiros. Vera, vamos aproveitar esses minutinhos aqui que restam para falar um pouco sobre os números da eleição de ontem? Números muito interessantes, Carol, porque está muito se falando da vitória do Lula no Nordeste, é verdade, a Bahia acabou sendo um enclave muito importante para o ex-presidente Lula e foi um fator aí de vitória dele, mas é interessante que a escalada que o Bolsonaro teve, ele teve um avanço muito grande de votação, ele ganhou 7 milhões de votos entre um turno e outro, enquanto o ex-presidente Lula ganhou pouco mais de 3 milhões em relação ao que tinha tido no primeiro turno. Essa escalada não foi maior e não foi suficiente para
fazer o Bolsonaro vencer a eleição, porque as regiões nas quais ele ganhou e já havia ganhado em 2018 tiveram um percentual menor de votos nele do que em 18. Então, no Sudeste, que em 18 ele teve 65% dos votos válidos, ele teve só 54% nessa eleição. E no Sul, ele tinha tido 68% dos válidos, teve 61% nessa eleição. No Centro-Oeste, ele tinha tido 66% e teve 60%. Então, o que aconteceu foi que um percentual menor de eleitores nestes locais em que o Bolsonaro venceu chancelaram o governo dele. Isso mostra que o antipetismo é uma força na sociedade, mas o antibolsonarismo foi o que freou a chance de vitória do presidente, porque ele teve menos adesão nos locais onde ele venceu, e isso foi muito importante no Sudeste, muito importante em São Paulo, do que ele tinha tido em 18. Se ele tivesse repetido o percentual de votação dele em São Paulo, por exemplo, Bolsonaro estaria reeleito hoje. Então, aquilo que a gente falava sobre a rejeição se comprova muito nesses números e foi o que garantiu a vitória apertada, muito difícil, que vai fazer com que ele tenha de lutar pela governabilidade do ex-presidente Lula. Mas aí eu acho que a partir de amanhã a gente pode falar melhor do day after, que esses arruaceiros montados em caminhões nos impediram de falar. E um pouquinho de transição? Ainda temos uns minutinhos, é isso? Sim. Temos. Não tem transição ainda organizada, Bocardi e Carol, que também é algo lamentável. Em 2002, quando o PSDB perdeu e o PT ganhou, o Fernando Henrique nomeou uma comissão de transição ali com pessoas designadas oficialmente. Foi cedido um espaço para a equipe do então ainda não ex-presidente Lula, equipe do Lula, ocupar no Centro Cultural Banco do Brasil, lá em Brasília, e que depois virou o QG de todas as transições seguintes, mesmo aquelas em que não havia uma necessidade grande de transição, porque, por exemplo, o Lula fez uma transição para Dilma, que eram no mesmo partido, mas ainda assim sempre houve um processo institucionalizado de transição. Foi assim também que o Temer entregou o posto para o próprio Bolsonaro, fez uma comissão de transição, fez todo um esquema institucionalizado e agora o que se tem é um silêncio quanto a isso, e o que se tinha até ontem era uma determinação dos ministérios para que não tocassem nada, porque era um assunto tabu falar na possibilidade de derrota de Bolsonaro. Então, mais um capítulo em que a institucionalidade é solapada e vai precisar, talvez, da intervenção do Tribunal de Contas da União para intermediar uma transição e permitir que ela seja possível. Isso é muito lamentável e isso tira de quem vai entrar informações que são necessárias para saber o que tem no orçamento, para saber o que tem nos programas, o que está com verba definida, o que não está. É muito, muito grave, mas também é um sinal desses tempos distópicos que a gente vive. O Vera Bocardi, deixa eu trazer aqui uma informação que o Globo publicou agora. Parece que o único que entrou em contato, o único integrante do governo que entrou em contato até agora com o governo eleito foi o vice-presidente Hamilton Mourão, que é meio alijado dos processos, né? Enfim, não sei se até que ponto poderia ajudar na transição, mas segundo o Globo ele enviou uma mensagem de texto para o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin hoje e se colocando à disposição para contribuir com o processo de transição em tudo que envolva as questões da vice-presidência. Também avisou que o Palácio do Jaburu está aberto para que o Alckmin e a dona Lu Alckmin conheçam o espaço. Segundo a matéria do Globo, o Alckmin ainda não respondeu. O silêncio que acaba gerando não só o fato de fica quieto e pronto e vida que segue, não, né? Isso gera uma desconfiança, uma desordem democrática, inclusive, porque você começa a pôr em risco várias questões. As pessoas já começam a falar, não, é que aí se associa paralisação de caminhoneiro, aí vem um áudio de outro lá dizendo que isso aí, não, calma, não reconhecemos ainda, tal, fica nesse suspense, quer dizer, queira ou não, o silêncio, ele também... apesar de não ser obrigatório o reconhecimento de derrota, ele gera uma desconfiança, uma instabilidade democrática. É isso, e é proposital, é um silêncio proposital, não é que o presidente esteja chateado e pensando no que fazer. Tudo isso é coreografado. Temos a música hoje?
Temos, era uma música de alto astral, mas o dia começou ali com as pessoas. A gente tenta, né? A música que eu trouxe era um alto astral para as pessoas se reconciliarem, todo mundo reconhecer o resultado, voltar a ter harmonia nas famílias. Vamos então com esse espírito, pessoal. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes Vamos lá, todo mundo tem a sua hora. Vamos cultivar a semente do amor. Vera Magalhães, Viva Voz, boa noite, obrigado. Boa noite, gente. Um abração. Beijo, Vera.